As medidas de volume possuem grande importância nas situações envolvendo capacidades de sólidos. Podemos definir volume como o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Da mesma forma que trabalhamos com o metro linear, comprimento, e com o metro quadrado, comprimento vezes largura, associamos o metro cúbico a 3 dimensões: altura vezes comprimento vezes largura. De acordo com o Sistema Internacional de Medidas, SI, o metro cúbico é a unidade padrão das medidas de volume. 1 metro cúbico corresponde a uma capacidade de 1000 litros. Essa relação pode ser exemplificada através de um cubo com arestas medindo 1 metro. A escolha da unidade de medida adequada depende do tamanho do que se vai medir. O metro cúbico, por exemplo, é adequado para medir grandes volumes, como no caso de um container. Para medir pequenos volumes, costumamos usar o litro, como no caso do litro de leite. Um cubo é uma figura geométrica onde cada lado é um quadrado e cada lado desse quadrado é chamado de aresta. Aresta, portanto, é a linha que separa uma face da outra. O litro é a quantidade de líquido capaz de encher completamente um cubo oco, com 1 decímetro de aresta. Logo, 1 litro igual 1 decímetro cúbico. Em uma caixa cúbica com 1 metro de aresta, temos o volume de 1 metro cúbico. Como cada metro corresponde a 10 decímetros, então 1 metro cúbico equivale a 10 decímetros vezes 10 decímetros vezes 10 decímetros, igual a 1000 decímetros cúbicos. Já dissemos que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Logo, 1 metro cúbico igual a 1000 litros. 1 decímetro igual a 10 centímetros. Então, o volume de um cubo de 1 decímetro de aresta será 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros igual a 1000 centímetros cúbicos. Logo, o volume de 1 decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. Como 1 decímetro cúbico igual a 1 litro, então 1 litro igual a 1000 centímetros cúbicos. E se 1 centímetro cúbico igual a 0,001 litros, podemos relacionar 1 centímetro cúbico como sendo igual a 1 mililitro. A cilindrada, ou volume de deslocamento do motor, é definido como o volume varrido pelo deslocamento de uma peça móvel numa câmara hermeticamente fechada durante um movimento unitário. Esse movimento unitário corresponde a uma ida e volta, no caso de um dispositivo linear, como um pistão. Este conceito aplica-se em diferentes tipos de bombas e motores. Uma forma comum de indicar a cilindrada em centímetros cúbicos é em cc. Assim, dizemos, por exemplo, que uma moto é de 1200 cc de cilindrada. No caso específico dos motores de combustão interna, a cilindrada é o volume varrido por um pistão dentro de um cilindro entre o ponto morto superior, PMS, e o ponto morto inferior, PMI, por conseguinte, para uma ida e volta. Por exemplo, um motor de automóvel com uma cilindrada de 2 litros, realmente 2 litros por rotação, aspira e expira 2 litros de gás para cada volta do virabrequim. Quando o virabrequim faz uma volta, todos os pistões fizeram uma ida e volta. Em 2 voltas do virabrequim são aspirados 2 litros de gás combustível e expirados outros 2 litros de gases de escape, ou
4 litros no total. Paralelepípedo, bloco retangular, é o nome que a matemática dá a objetos que tenham a forma de uma caixa, de um tijolo, etc. Observe que o paralelepípedo da figura acima foi formado por 24 cubos de aresta 1. Considerando esse cubo como unidade padrão, podemos dizer que o volume do paralelepípedo é 4 vezes 2 vezes 3 igual a 24. De maneira geral, podemos calcular o volume de um paralelepípedo multiplicando-se as três dimensões. Volume do paralelepípedo igual comprimento vezes largura vezes altura. O volume do paralelepípedo ou bloco retangular é dado pelo produto de suas três dimensões. V igual A vezes B vezes C. Percebe-se que o produto A vezes B é a área A do retângulo da base. Como C é a altura do paralelepípedo, fazendo C igual a H, podemos escrever V igual a A vezes H, isto é, o volume do paralelepípedo é o produto da área da base pela altura. Reforçando, o cubo é um paralelepípedo cujas arestas têm a mesma medida. Sendo A aresta do cubo vem A igual a elevado à terceira. Por exemplo, em um cubo de aresta 2 centímetros, V é igual 2 centímetros vezes 2 centímetros vezes 2 centímetros, igual a 8 centímetros cúbicos. A unidade de volume é cúbica, ou seja, uma unidade de comprimento à terceira potência. O volume dos líquidos, leite, azeite, água, vinho, etc., em particular, é medido por recipientes de medidas fixas que os contenham. O volume interior desses recipientes denomina-se capacidade. Medir a capacidade de um objeto é saber a quantidade de espaço, o volume, que ele dispõe para armazenar. Por exemplo, uma caixa d'água residencial com dimensões internas de 3 metros de largura por 2 metros de comprimento e 1 metro de altura tem capacidade de 3 metros vezes 2 metros vezes 1 metro igual a 6 metros cúbicos. Pode armazenar 6.000 litros. No sistema inglês, o volume de líquidos é medido por galões, gallons, e abrevia-se G ou gal. Nos postos americanos, o preço de gasolina é expresso em dólares por galão. Um galão americano equivale aproximadamente a 3,78 litros. Na Inglaterra, um galão britânico equivale aproximadamente a 4,55 litros. Nos Estados Unidos, 1/4 de galão, quart, é medida comum para alimentos, leite, suco de laranja, e líquidos de utilização rotineira, óleo de motor, tinta, etc. 1/4 de galão, quart, tem 32 onças fluídas, escrevendo 1/4 igual 32 fluid ounces. Conta-se que, enquanto tomava banho, Arquimedes constatou que a água subia quando ele mergulhava. Essa quantidade de água que subia era o seu volume. Arquimedes, assim, tornou a tarefa de determinar o volume de um sólido bem mais fácil. É claro que estamos falando de situações comuns. Por exemplo, a bolinha de tênis. Temos um vasilhame graduado e com água. Ao colocarmos a bolinha dentro dele, ela afunda e há uma elevação do nível do líquido. A bolinha deslocou um volume do líquido, que é o seu volume. Densidade é a relação entre a massa de um material e o volume por ele ocupado.
O cálculo da densidade é feito pela seguinte expressão: densidade igual massa dividido pelo volume. A densidade determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume. Por exemplo, o mercúrio possui maior densidade do que o leite. Isso significa que um dado volume de mercúrio há mais matéria que em uma mesma quantidade de leite. A densidade nos auxilia na caracterização de uma substância. A densidade dos sólidos e líquidos é expressa na indústria em gramas por centímetros cúbicos. Veja a densidade de algumas substâncias na tela. Peso específico é o peso por unidade de volume de um determinado material. Para uma aceleração da gravidade igual a 9,80665 metros por segundo ao quadrado, ao nível do mar, vem peso específico igual peso dividido pelo volume. No SI é dado por Newton por metros cúbicos. Na indústria, usa-se geralmente quilograma-força por centímetro cúbico. Prismas são sólidos geométricos que possuem as seguintes características: as bases paralelas são iguais e as arestas laterais são iguais, paralelas, e ligam as duas bases. Os prismas são classificados pelo número de lados das bases: prisma triangular, quadrangular, pentagonal. Para compreender as ideias de Cavalieri, matemático italiano que viveu na Itália no século XVII, vamos imaginar uma pilha formada com as cartas de 4 ou 5 jogos de baralho. Podemos formar pilhas de várias formas, que tenham a mesma base e a mesma altura. Partindo de qualquer uma das pilhas, podemos raciocinar assim: o volume da pilha é a soma dos volumes das cartas e, como as cartas são iguais, as pilhas têm o mesmo volume, apesar de terem formas diferentes. A primeira pilha tem a forma de um bloco retangular, ou paralelepípedo retângulo. É um sólido delimitado por 6 retângulos. As faces opostas são retângulos idênticos. A terceira pilha tem a forma de um paralelepípedo oblíquo. Suas bases são retângulos, mas suas faces laterais são paralelogramos. Da pilha 1 para a pilha 3, houve mudança de forma, mas o volume permaneceu inalterado. Como os paralelepípedos das pilhas 1 e 3 têm a mesma base, a mesma altura e o mesmo volume, e como o volume do paralelepípedo da pilha 1 é igual ao produto da área da sua base pela sua altura, concluímos que o volume do paralelepípedo da pilha 3 também é igual ao produto da área da sua base pela sua altura. Desse modo, conseguimos calcular o volume de um paralelepípedo. Se dois sólidos forem constituídos por camadas iguais, de mesma área e de mesma espessura, então seus volumes são iguais. O mesmo vale, por decorrência, para a pilha de número 2. Imagine um prisma qualquer e um bloco retangular com a mesma altura, h, e as bases de mesma área, a, apoiados em um plano horizontal, como mostra a figura. Qualquer outro plano horizontal corta os dois sólidos, determinando figuras iguais às suas bases. Logo, pelo princípio de Cavalieri, eles têm mesmo volume. Por isso, o volume de qualquer prisma é o produto da área da base pela altura.
São comuns os objetos que têm a forma de um cilindro, como, por exemplo, um lápis sem ponta, uma lata de óleo, um cigarro, um cano, etc. Podemos imaginar um cilindro formado por círculos de cartolina, todos do mesmo tamanho, empilhados. Por isso, temos que o volume do cilindro é também igual ao produto da área da base pela altura. Há muita semelhança entre os prismas e os cilindros. Podemos dizer que eles pertencem a uma mesma família de sólidos geométricos, com características comuns. O volume de todos os prismas e de todos os cilindros podem ser determinado aplicando-se a fórmula V igual A vezes H, ou seja, o volume é igual ao produto da área da base pela altura. Quando pensamos numa pirâmide, vem-nos à cabeça a imagem da pirâmide egípcia, cuja base é um quadrado. Contudo, o conceito geométrico da pirâmide é um pouco mais amplo. Sua base pode ser formada por qualquer polígono. Pirâmide é um sólido geométrico cuja base é um polígono e cujas faces laterais são triângulos que possuem um vértice comum. A altura da pirâmide é um segmento perpendicular à base e que passa pelo vértice. É possível mostrar que, se tivermos um prisma e uma pirâmide de mesma base e mesma altura, o volume do prisma é o triplo do volume da pirâmide. Se cortarmos o prisma da figura, conforme indicado pelos segmentos tracejados, e colorindo as figuras para melhor visualização, encontraremos 3 pirâmides. Temos, então, 3 pirâmides de mesmas bases e alturas, e isso mostra que o volume de cada uma é 1/3 do volume do prisma. Esta relação vale para qualquer pirâmide, qualquer que seja a base. Logo, o volume da pirâmide é igual a 1/3 do volume do prisma. Um funil ou uma casquinha de sorvete dão a ideia do sólido geométrico chamado cone. Um cone, mais precisamente um cone circular reto, é o sólido obtido da seguinte maneira: tome uma região do plano limitado por uma circunferência e, de um ponto P situado exatamente acima do centro da circunferência, trace os segmentos de reta unindo P aos pontos da circunferência do círculo. Há muita semelhança entre o cone e a pirâmide. A diferença é que a base do cone é delimitada por um círculo, em vez de um polígono. Ambos podem ser imaginados como um conjunto de segmentos que ligam um ponto P, exterior ao plano, a uma região do plano. Para determinar o volume do cone, podemos proceder de forma análoga à da pirâmide, em relação ao prisma, e chegaremos à conclusão de que o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Lembrando que a área da base de um cone ou de um cilindro é a área de um círculo, ou seja, π vezes o raio ao quadrado. A esfera é o conjunto de todos os pontos do espaço cuja distância a um ponto zero é igual a uma distância r dada. A fórmula que dá o volume da esfera foi demonstrada pelo matemático grego Arquimedes, no século III a.C.,
em seu livro sobre a esfera e o cilindro. Arquimedes provou que o volume de uma esfera é igual a 4 vezes o volume do cone, cujo raio é o raio da esfera e cuja altura é também o raio da esfera. Dessa forma, chegamos à fórmula que diz que o volume da esfera é 4/3 do produto de π pelo cubo do raio. Você já sabe que π é a constante universal da circunferência e vale aproximadamente 3,14.